Vice-presidente, boa tarde à mesa, boa tarde a todos aqui presentes. Eu sou Nadia Alice Franceschini, sou advogada, formada em 2005 pela UFBA, sou doutora em Direito pela UFBA, dou aula desde 2008, tá? Já dei aula na Católica, já dei aula na UFBA, atualmente eu dou aula na Unijorge. Atuo na área de Direito Empresarial, Compliance, LGPD, minha área é eminentemente privada. Tá? E aí, sou autora de alguns livros, inclusive tenho um livro que eu publico todo semestre na área de Compliance LGPD, e aí quem tiver interesse em publicar, é uma obra coletiva, ficam abertos aí a todos que queiram publicar na área de Compliance LGPD, tá? E aí, essa sou eu. Obrigada. Obrigada, doutora. Dom Humberto. Boa tarde. Boa tarde. Candidata, o que nós estamos vendo nesse momento é um esvaziamento dos fóruns e dos tribunais, principalmente com a ausência presencial dos juízes e desembargadores. A senhora chegando ao cargo de desembargadora, qual a sua opinião em relação a isso? A senhora concorda só com atendimento presencial ou só com atendimento virtual, ou que o atendimento também seja presencial? A senhora vai estar todos os dias no seu gabinete de segunda a sexta? Outra pergunta. A gente vê que o tribunal tem uma ineficiência, principalmente em primeiro grau. Quais as causas dessa ineficiência? Qual a sua opinião em relação a essa ineficiência? Bem como também, outra pergunta, seria que um desembargador, também do 5º Constitucional, vindo do MP, fez uma crítica a uma comissão aqui da OAB, que é a Comissão de Celeridade Processual, por estar vendo os processos que têm mais tempo parados. Qual a sua opinião nesse sentido? A senhora concorda com ele ou discorda, e qual a sua posição para dar celeridade aos processos? Muito obrigada, doutor. São excelentes perguntas bem atuais, perguntas com bastante pertinência, tá? Sobre a primeira pergunta, a questão do esvaziamento dos fóruns, isso é uma questão que eu tenho uma opinião, sim, uma opinião bem posicionada, bem firme, assim, bem definida já sobre o tema. O processo digital está aí, é uma realidade. A gente não pode negar o avanço do processo digital, tá? Eu comecei a advogar há 17 anos, eu peguei a época do processo físico, da época que a gente tinha que buscar carrinhos para levar processos com volumes e volumes, né? Que a gente tinha que... Enfim, você perdia um tempão no fórum, na fila de espera, que você não podia protocolar a qualquer hora, você tinha limite de hora para protocolar, que você tinha que ir, às vezes, para o drive-thru lá do tribunal para poder fazer o protocolo. Então, a gente não pode negar os avanços que o PGE e outros sistemas digitais trouxeram, só que a pandemia, e aí é muito em função da pandemia, ela acabou gerando um isolamento social que foi necessário no momento, até por conta do vírus e por conta da doença, mas que gerou um estado de acomodação. E assim é o termo que eu gosto de usar. A acomodação de juízes, de servidores, que estão cômodos em suas casas, trabalhando e atendendo virtualmente. E isso faz perder a humanidade da advocacia. Isso faz perder o contato físico que a gente precisa, o contato físico com o juiz, você ir lá e explicar para o juiz como é que ele deve trabalhar, como é que ele deve trabalhar, não, mas ouvir o processo, ouvir o seu lado. Às vezes você precisa, os chamados, os ditos embargos auriculares, você precisa ir lá contar determinados detalhes, o olho no olho, o sentimento, coisas que você não consegue passar no papel e que você não consegue passar num virtual, num balcão virtual. Fora que tem o problema do próprio balcão virtual, que às vezes tem determinados juízes que não disponibilizam os horários específicos, tá? E aí, quando você me pergunta isso, você me pergunta se eu vou estar no fórum de segunda a sexta, no tribunal. Sim, eu pretendo estar no tribunal, sim, de segunda a sexta presencialmente, porque eu acho importante esse contato físico, eu acho importante
olhar essa humanidade, esse sair um pouco do virtual, a gente precisa encontrar hoje no mundo o equilíbrio entre o virtual e o real, entre o virtual e o presencial. Isso é importante que a gente tem que encontrar. Não é nem tanto só o virtual, mas também não é, obviamente, retornar aos processos físicos, que isso não é mais possível. Tá? Sobre a segunda pergunta, sobre a ineficiência, tá? Que você me perguntou dos tribunais, qual a causa da ineficiência nos tribunais. Um pouco nós estamos com, acho que essa ausência do presencial acaba gerando um pouco a ineficiência, porque você perde o contato, você perde a questão do ser humano, do estar ali junto, da questão da humanidade mesmo. E outra quantidade de servidores. O Tribunal de Justiça da Bahia, no meu entender, tomou uma série de medidas, como os cartórios integrados, que acabaram afastando o advogado do magistrado, que acabaram afastando o advogado, às vezes, do assessor. E isso fez, obviamente, uma redução de custo, você reduz os serventuários, você reduz ali a questão, mas você também gera uma ineficiência, porque você tem processos que aí não são julgados com a celeridade que precisam, você não tem o atendimento que é necessário, você às vezes tem que ficar mandando e-mail, você tem que ficar ligando para a vara, por favor, pelo amor de Deus, faça o processo concluso, por favor, o processo já está concluído há não sei quanto tempo, dê movimentação ao processo, por favor, o processo... Tem muito volume de trabalho, tem poucos serventuários para isso. E há necessidade de mais servidores, há necessidade de mais juízes, a população baiana hoje, a quantidade de processos, a quantidade de conflitos que a gente tem, ela é muito maior do que o que o nosso tribunal de fato comporta. E em relação à última pergunta, tá? Aí você me perguntou sobre a posição do parecer em relação à Comissão de Celeridade Processual. Eu não conheço exatamente ele, mas eu acho que o trabalho da comissão de analisar processos que estão paralisados há muito tempo é um trabalho muito importante, tá? Até porque tem processos que estão parados há muito tempo por descaso do juiz, tá? Tem processos que estão parados aí há anos, há meses, porque o juiz às vezes desconhece a matéria, tá? Porque o juiz não sabe ou não quer ou não tem interesse naquele julgamento. Isso é uma realidade. Não está falando aqui nada que a classe não conheça. Não estou falando nada aqui que nenhum advogado não tenha vivido. Pegar um juiz, eu advogo no interior, um juiz generalista, e eu trabalho na área empresarial, questões de empresa, conflitos às vezes complexos dentro da empresa, e que é necessário a judicialização, em que o juiz, que é de uma vara única, que ele julga briga de vizinho, questões de família, civil, penal, eleitoral e tudo, ele, infelizmente, ele não conhece da matéria empresarial. Tá? E aí a gente volta para a primeira questão. A digitalização, a virtualização, ela prejudica, porque ele impede que eu vá lá e converse com o juiz, explique para ele a situação, eventualmente, obviamente, ensine um pouquinho de um empresarial, que aí, como professor, às vezes a gente acaba ensinando um pouco também sobre a situação, né, sobre o processo, sobre a matéria, que entendo que um juiz generalista que não entenda, entendo que um juiz que julga de briga de vizinhos, a homicídio, a eleitoral, a tudo, ele não necessariamente vai conhecer de uma questão específica de empresarial, de previdenciário, de uma matéria que é muito restrita. Ele não vai entender de cabotamento, ele não vai entender de letra de câmbio, por exemplo. Tá? Então, tem processos que ficam paralisados, sim, e eu acho a atuação da comissão muito importante, justamente para reduzir a quantidade de processos paralisados, tá? Para que os juízes sintam que sim está sendo fiscalizado, que é obrigação dele estudar o processo, que é obrigação dele mover o processo,
que o juiz não está ali fazendo um favor. O juiz de primeiro grau, ele não faz um favor quando ele decide um processo, quando ele marca uma audiência, quando ele intima uma parte. Isso faz parte da atuação dele, isso faz parte do trabalho dele. É para isso que ele está ali. Ele é pago para isso. A remuneração dele, esse é o serviço dele, essa é a obrigação dele. E a comissão, ela faz esse papel de fiscalizadora pela sociedade civil, ou seja, a sociedade não é a sociedade fiscalizando o juiz, é a OAB fiscalizando e exigindo dele, trabalhe, faça o seu papel, cumpra a sua obrigação, certo? Então, eu acho muito importante, sim, a atuação da Comissão de Celeridade Processual e o trabalho, eu acompanho o trabalho, porque eu acho que tem que intensificar, sim, e trabalhar mais, que isso vai gerar mais benefícios para a classe. Tá? Muito Doutora. obrigada. Boa tarde a todos. Tá? No prazo, hein? O prazo. Nem estava olhando. Obrigada, doutora Nadia Alice. Obrigada. Vamos, então, dar seguimento.